nosso programa e já começo te fazendo uma pergunta. Quando chega algo para você nas redes sociais, alguma coisa bem interessante, alguma coisa sobre saúde, sobre o governo, sei lá, sobre qualquer assunto, você vai logo compartilhando ou você checa a informação antes? O que será que chega pra gente e o que será que a gente envia? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre as mídias sociais e as informações que circulam. Eu vou conversar com Alexandre Lima, que é diretor especialista em pesquisa e mídias e esclarece as nossas dúvidas. Agora a gente vai bater papo sobre um assunto que pode já ter acontecido com você, comigo, com qualquer um. A gente vai falar sobre mídias sociais e as informações. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o diretor especialista em pesquisas e mídias, Alexandre Lima. Tudo bem, Alexandre? Boa tarde. Prazer te receber aqui, Prazer, viu? é tudo meu. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Para falar sobre um assunto que nos últimos anos tem ficado cada vez mais em alta. Alexandre, eu queria fazer uma introdução aqui, até para o pessoal entender bastante a nossa ideia e eu poder compreender mais sobre o assunto. O que acontece muitas vezes no seu Facebook, no seu grupo, no seu WhatsApp, em vários lugares. Informações chegam pra gente, às vezes informações editadas, vídeos, seja lá o que for. Você olha, acredita e compartilha. Como jornalista eu digo, cada coisa que eu recebo que está na cara, mas tem coisa que não está tão na cara. E o que eu faço muitas vezes é imediatamente pesquisar, mas muita gente não faz isso. Queria que você falasse para nós sobre esse assunto. Sim, é verdade. O que acontece? A internet, ela provoca uma revolução no mundo da comunicação, né? O mundo da comunicação, ele sempre foi unidirecional, né? O jornal escrevia, as pessoas liam, o rádio falava, as pessoas escutavam, né? O que acontece com a internet, esse polo de poder, ele muda, ou seja, a comunicação agora é polidirecional. As pessoas são produtoras de conteúdo também, ou seja, todo mundo tem um pouco agora de jornalista e de louco também. O que é bom, porque o debate fica ampliado, as pessoas têm acesso a mais informação, mas tem algo de perigoso também. Porque no jornalismo tradicional, ou pelo menos no bom jornalismo, você tem um trabalho de curadoria, de filtrar, de checagem da realidade, né? Então, quando você passa a ter essa difusão de informação sem muita checagem, você acaba tendo o risco também de você propagar informações que não são verdadeiras, o que tem acontecido com alguma frequência. Alexandre, o que eu percebo também é que como a gente está muito focado em algumas coisas que a gente acredita e tem certeza absoluta que acontece assim, nesse momento político que o país vive. Eu sou contra o partido tal. Então, tudo que postam contra esse partido, eu olho e falo, tá vendo? Vou lá e compartilho. E muitas vezes, independente de você gostar ou não do partido, aquilo que tiver é uma mentira, não é verdade? Sim, verdade. O que acontece? O país, sobretudo falando no aspecto de política, o país desde 2014 ele vive uma espécie de fla-flu, coxinha contra mortadela, nem sei quais são as nomenclaturas, né? É verdade. Mas o que acontece? E as pessoas se comportam um pouco irracionalmente, até porque é pouco razoável que um lado esteja recheado, pleno de razão, né? E o outro lado esteja o supremo erro. Certo e o outro lado totalmente errado. Mas o que acontece? As pessoas acabam se enclausurando naquelas suas bolhas de certezas e se fecham para a realidade que é muito mais multifacetada. Assim como ninguém é dono da verdade, na política ou em qualquer outro campo de discussão, é importante que você ouça, que você esteja aberto a ouvir outro ponto de vista, porque é assim que você constrói a democracia, né? A verdade não é tão absolutista. E a gente está falando de democracia. Claro. Essas coisas de só esse lado está certo, só esse lado está errado, no fundo é uma forma meio totalitarista de ver, né? É uma forma de você querer anular a outra parte. Não funciona, muito está errado também. Agora, Alexandre, outra preocupação que eu tenho, que a gente tem visto algo que tem mexido demais com o país, é algumas coisas vazarem. Então, vazou a informação tal. O que me preocupa nisso tudo, enquanto jornalista, que eu sou, obviamente, totalmente a favor, eu acho que é a liberdade de expressão, a gente tem que falar mesmo, mas eu acho que alguns direitos e deveres vêm antes da minha profissão ou de qualquer outra profissão. E algumas informações que vazaram recentemente sobre a carne, por exemplo, causaram um reflexo péssimo para o país. E daí as pessoas nas redes sociais, o que eu percebi que aconteceu a partir disso? A partir de uma investigação que tinha algumas informações que chegaram para nós corretamente, outras que chegaram distorcidas, vídeos começaram a existir e começou a viralizar histórias que não tem nada a ver com a história real da investigação, só que isso repercutiu para o país. Então são muitos aspectos onde essa história das redes sociais pode ir muito longe, não? Claro. Se a gente for analisar, hoje a gente tem sites especializados em vazamento. O Wikileaks é um pouco isso. Ou seja, se o Pentágono
se o Pentágono não consegue guardar seus segredos, imagina uma coisa da vida cotidiana. Ou seja, a gente vê, às vezes, casais embaraçados com fotos, perderam o celular, enfim. Então, essa coisa do vazamento de informação num mundo conectado e hackeável como a gente vive, ela é muito mais séria. Recentemente, uma importante empresa de segurança dos Estados Unidos, gestora de cartão de crédito, admitiu que foi hackeada e perdeu os dados de usuários, ou seja, vazado de milhões e milhões de americanos. É muito sério. No caso de notícias ou no caso de investigações, como por exemplo esse caso da carne, o risco é que jogue na vala comum, né, a gente nivele por baixo empresas que têm isso de culpa, empresas que têm isso de culpa, empresas que eventualmente não tenham culpa, né? E a gente sabe que depois é muito difícil você construir uma reputação e muito difícil você construir uma imagem. E a repercussão vai para fora do país também, para fora né? do país, que eu acho que foi o nosso maior problema. Exatamente. Agora, recuperar essa credibilidade aqui, né? É muito difícil, é como se fosse uma roupa muito branca, muito alva, em que tem uma mancha, depois pode lavar, mas fica aquele encardidinho de fundo, assim. Então, de fato, há que se tomar cuidado realmente, porque alguns prejuízos às vezes são insanáveis ou irreversíveis, né? Alexandre, na sua opinião, daqui a pouco eu quero saber também sobre o livro, mas na sua opinião até enquanto estudioso da área, algumas informações mentirosas, seja de bobagem ou de coisa séria, porque tem mentira de tudo, né? Tem mentira de pesquisa, tem umas coisas que você olha e você fala, eu não acredito que mandaram uma coisa dessa. Algumas pessoas fazem por maldade, as pessoas implantam esse tipo de informação falsa porque eu entendi que quem compartilha acredita que é verdade, mas essa primeira informação falsa, que às vezes são áudios, vídeos e coisas escritas, existem por quê? Em primeiro lugar, algumas dessas são uma espécie de arquitetura do mal, vamos dizer assim, né? E essa arquitetura do mal é muito comum, por exemplo, em eleições, né? Em eleições você tem o candidato A, que ele tem uma equipe das maldades e que fica plantando vídeos difamatórios, etc. E tal. Então o A fala do B, o B fala do A, então é uma... Você me lembrou House of Cards, não sei se as pessoas já assistiram, mas eu indico essa série. É um pouco isso, é uma arquitetura mesmo para difamar o outro, enfim. Então isso acontece, é uma pena, porque eu acho que a democracia, a política, ela é construída através de construção de propósitos e não de desconstrução do outro. Seria melhor que a pauta fossem as ideias e não o desconstruir o outro, mas elas existem. E no caso das pessoas, muitas pessoas às vezes replicam isso, ou porque elas já têm um alinhamento àquele ponto de vista, então aquilo parece de alguma forma satisfazer um ponto de vista que ela já concordava, então ela embarca numa coisa meio exagerada e que não é verdade, e às vezes por inocência mesmo. A gente vê coisas triviais, às vezes, que você vê na internet, mas isso há muito tempo, né? Com o WhatsApp piorou porque está na palma da sua mão. Exatamente. Mas já na época de Orkut já tinha isso, de propagar coisa. Fotos editadas e tantas coisas. Fotos editadas, né? Então há que se tomar algum cuidado realmente, assim, porque tem muita multiplicação desse tipo de coisa. Algumas são fabricadas, né? Acho que a política é o exemplo mais notório disso. E algumas são replicadas por displicência na checagem. Você está falando, me faz lembrar, você falou algo interessante. Muitas pessoas agora são um pouco jornalistas, né? Eu, como formada em jornalismo, lembro que por muito tempo vivi o dilema: diploma cai, diploma é necessário, diploma cai, diploma é necessário. Isso aconteceu muito na minha profissão, nem sei como é que está agora, mas eu continuo indicando para que as pessoas façam sim a faculdade, porque ela é maravilhosa, independente da obrigatoriedade ou não do diploma. Mas o que eu quero dizer com isso eu acho que tudo bem se uma pessoa que é especialista em gastronomia quiser escrever para um jornal, porque ela vai escrever da área dela, ela é especialista em gastronomia, então de repente ela faz um curso ou ela já escreve bem, e eu não vejo problema nisso. Mas eu acho que um grande problema que eu vejo hoje são pessoas indo para o YouTube trazer informação como se fossem jornalistas e contarem mentiras, ou meninas que às vezes não são formadas em maquiagem, não são formadas em nada e vão lá e fazem um tutorial e tá horrível e as pessoas estão copiando uma coisa que está errada. Então a gente também tem que ter o nosso filtro na hora que for escolher o que assistir, o que ler, não é verdade? Claro, é verdade. Eu escrevi um artigo alguns anos atrás, que basicamente o artigo diz, o jornal de papel pode até um dia acabar, mas o papel do bom jornal jamais vai acabar. Ou seja, o papel do jornalista, de produtor de conteúdo de qualidade, de curadoria, porque, olha, você pode aumentar sua banda larga de 2G para 3G, 4G, 27G, mas você não consegue aumentar as suas 24 horas do dia.
Então é importante que você saiba selecionar o que você consome. Assim como você não deve consumir um alimento que te faz mal, que não é nutritivo, o ideal é que a gente também não consumisse informação que não fosse de qualidade, que não tivesse alinhado aos nossos propósitos pessoais ou profissionais. Esse seria o ideal. Então, assim como consumir um alimento tóxico é ruim para a nossa saúde, acho que consumir informação errada, mentirosa, odiosa, é ruim para o nosso intelecto, para a nossa alma. Então... E até, você falou, mas às vezes até é ruim para a saúde. Eu conheço gente que fica assistindo telejornal, depois não quer que o filho saia, não quer que ninguém estuda, porque está com medo. Gente, se você seleciona só um tipo de informação, você vai ficar preocupado mesmo, né? Verdade. Fala pra gente um pouquinho do livro, Alexandre. Pois é, esse livro eu tenho muita satisfação. Dizem, esses dias eu estava estudando a duração dos partos, né? A descobrir que o elefante da África parece que tem um parto de 22 meses, né? Uau! Esse aqui foi 48 meses do parto. 48 meses! Esse foi filho bem demorou. elefante, né? Você fez pesquisas, você contou com outros profissionais. Como é que você chegou a esse livro? Bem, na verdade, eu trabalho com pesquisa, né? Tenho uma empresa de pesquisa, pesquisa de mercado, de opinião, há mais de 20 anos, né? E também dou aula de pesquisas em pós-graduação, em cursos de MBA. Então, esse livro é fruto dos meus mais de 20 anos de experiência na área e também lecionando. Mas eu fiz uma pesquisa muito intensa do que tinha de bibliografia no Brasil, no exterior, e foram 2 a 3 anos escrevendo, tem muitos estudos de caso do Brasil e de fora. Então, foi um livro que me consumiu, assim, alguns anos da minha vida, mas de maneira muito prazerosa. Eu fico feliz desse filho ter nascido. Para todos? Acho que para todos, assim, porque é um tema tão legal, né? Para quem gosta do que faz, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Mas acho um tema tão bonito, mesmo em suas ambiguidades, em suas controvérsias, né? A gente tem as pesquisas eleitorais, por exemplo, que causam tanta celeuma, assim, mas é um tema apaixonante, assim. Eu achei que seria legal eu colocar em papel muito dessa minha experiência, dessa minha vivência e das principais teorias e estudos de caso da pesquisa de opinião pública, da pesquisa de mercado, como são formadas as teorias sociais. Viu, Alexandre? A gente escuta muito, em alguns aspectos específicos, muita gente falando, mas eu nunca fui perguntado, para mim nunca ninguém perguntou. Como é que são as medições dessas pesquisas? Fala um pouquinho pra gente, então. Olha, o natural é que elas não sejam mesmo entrevistadas, porque a gente tem 205 milhões de brasileiros. E as pesquisas, elas entrevistam, cada pesquisa, 2.600 pessoas, 1.000 pessoas. Então, a maioria não será. Mesmo, né? Tem até uma frase que diz assim, você não precisa extrair o sangue inteiro da pessoa para saber qual é o tipo sanguíneo dela. Você não precisa tomar a sopa inteira para saber o sabor dela, basta uma colherada. Então, são princípios científicos de amostragem que mesmo entrevistando pouca gente, você consegue chegar a números muito próximos da realidade. Por isso que tem a margem de erro de 2 ou 3 ou 4% para mais ou para menos. Mas acerta muito próximo da realidade. Então, você não precisa entrevistar todo mundo, até porque sairia caríssimo, seria inviável. Seja por tempo, por custos, seria inviável você entrevistar a população do Brasil inteiro, de uma cidade inteira. Então, o processo de amostragem, ele serve justamente para a gente chegar muito próximo da realidade final, mas entrevistando apenas uma fração dessa população. O que eu acho interessante, que eu acredito que seja o conteúdo desse livro também, é que muitas pessoas hoje estão começando as suas empresas, estão migrando, e daí a pessoa fala como saber mais sobre o que fazer para o meu público, o que eles querem, e as pesquisas de opinião pública são um ótimo caminho, né? Claro, para todo empreendedor, eu dou muita assessoria para empresários. É fundamental que ele entenda o mercado, né? As empresas, elas existem para satisfazer algum tipo de demanda, para preencher algum hiato, alguma lacuna. Então é importante, muitas vezes você é apaixonado pela sua ideia, mas é importante saber até que ponto quem é seu mercado, tem demanda para esse tipo de produto ou serviço que eu quero implantar. Então a pesquisa, ela é fundamental para você tomar boas decisões. Pesquisa é informação. Informação é matéria-prima para planejamento e para decisão. Você só decide bem quando você tem boa informação, seja de pesquisa ou não. É por isso que eu vou fazer um link com o nosso tema aqui, também que dá esse momento para a gente falar sobre esse assunto, porque as pesquisas também, às vezes a gente recebe algumas pesquisas pela internet, em época política isso acontece muito, mas sobre qualquer coisa, sobre doenças. A hora que você vai, de fato, pesquisar sobre isso, aquela pesquisa que chegou, por exemplo, no WhatsApp, ela é totalmente mentirosa, né? Ela não é verdadeira. E a minha pergunta para você é, até mesmo quando chega uma pesquisa de algo que me interessa, sei lá, algo sobre doenças em crianças, aí chegou, você é mãe, pronto, estou desesperada. Não. Onde eu posso pesquisar? A internet, se bem selecionada, é uma boa fonte?
eu acho que a internet, ela é sensacional, ela traz um mar de informações, né? Ela é, de fato, um oceano, né? E oceano, a gente pensa que a gente navega no oceano, mas muita gente naufraga na internet. É verdade, ó. Tem uma âncora que puxa lá para baixo, ó. Então tem muita informação, mas tem muito lixo também. Então acho que um dos primeiros princípios é você saber selecionar qual é a credibilidade do veículo, qual é a credibilidade dessa fonte. Você deu exemplo aqui de saúde, mas saúde é super controverso, né? Hoje sai uma pesquisa dizendo que ovo faz bem para a saúde. Aí passa 2 meses, sai outra pesquisa dizendo que ovo faz mal para a saúde. Café faz bem, café faz mal. Então, às vezes, a gente tem a impressão que a gente está enlouquecendo, a gente não sabe o que fazer. Mas eu acho que é muito a moderação. Muitos desses estudos, eles só vão ter resultados conclusivos no longo prazo, não são? Então, acho que a gente precisa estar muito atento. Acho que o perigo nesse mundo acelerado que a gente vive é a gente fica consumindo fragmentos de informação e não aprofunda. Lê sempre a manchete só do que está ali naquele site de notícias, a gente não aprofunda. Não, até pela pressa, você coloca uma pesquisa no Google, Wikipédia, você pega as 2 primeiras frases e fala, já sei o que é, nem abre para ler tudo, pois né? É, e às vezes tem uma ressalva, tem um limite, fala isso é apenas nesse caso, naquele não é. Então, quando a gente está muito acelerado e afobado, muitas vezes a gente não se aprofunda naquela notícia e acaba sabendo só a superfície da superfície. E é isso que a gente fala sobre as próximas gerações, né? A gente tem visto crianças com tanta habilidade já para a internet, para redes sociais. Muitas vezes a criança faz 4 anos, já ganha um tablet. Conheço várias que já ganharam um tablet ali nos seus 4, 5 aninhos. E isso me preocupa porque eu percebo uma geração muito superficial. Então, o jovem, ele sabe um pouco de tudo, mas na verdade ele não sabe de nada, né? A gente tem que pensar nisso pro futuro também, né? Eu tenho um filho hoje, eu tenho um 3,5 e um de 6,5. E quando o meu... Eles já pediram um tablet? Já. É uma briga um tablet. Eu imagino que os dois querem, né? Eu tenho 2 sobrinhos também, eu vejo isso. Aí quando o que hoje é o mais velho, tinha 1 ano e meio, ele estava brincando com o meu tablet, de vez em quando ele brincava com o tablet, que tinha os joguinhos e tal. E aí um dia, eu gosto muito de ler, eu acho que é importante incentivar meus filhos a ler, eu acho que muito do que eu sei eu devo a livros. E aí eu, desde pequeno, eu incentivo ele a comprar gibizinho, ler. Aí um dia ele estava com o gibizinho impresso, né? Aí ele começou a fazer assim no gibi. Queria passar como se fosse um tablet. Eu falei pra minha mulher, olha isso. Ele tá achando que o mundo inteiro é virtual e touchscreen. Exatamente. Pô, tira o tablet desse menino um pouco. Tira um pouco. Ele tá achando que o mundo é virtual. Vai tudo, né? Qualquer coisa que ele precisar, ele vai fazer assim. Né? Então a gente precisa dosar. A tecnologia traz um monte de coisa, né? Mas precisa dosar. Acho que a tecnologia é uma ferramenta, né? Ela pode ser boa, pode ser má, dependendo do uso que a gente faça dela. A tecnologia é um ótimo servo e um péssimo escravo, e um péssimo patrão. Então, se você deixá-la como seu servo, como seu trabalhador, a tecnologia é ótima. A hora que a tecnologia vira o seu patrão, ela é um péssimo patrão. Então, utilize da maneira correta. Utilize da maneira correta. E pais, fiquem de olho nos filhos, né? Eles dão sinais, né? Exato, dão sinais. Hora que é para diminuir um pouco, né? Exatamente. Agora, Alexandre, outra coisa que a gente queria compreender, que acontece muito, e eu já percebi isso demais, é que as notícias, elas voltam, as notícias fakes. Então, jogam ali uma notícia, alguma coisa que viraliza. Passa às vezes 2 anos, aquela mesma notícia viraliza de novo. Você fala, gente, mas é a mesma história de 2 anos atrás. Por que isso acontece? Requentada, né? Requentada. O que acontece é o dicionário Oxford, né? Todo ano ele elege a palavra do ano, né? Então já teve um ano que foi selfie, que é uma palavra que ficou muito em evidência, uma palavra que mais foi usada. Este ano que acabou, 2016, a palavra foi post-truth, ou pós-verdade. Que é isso, a fabricação de notícias, essa notícia adulterada, ou uma notícia maquiada, ou uma notícia sem checagem. Isso ficou muito famoso por causa do Donald Trump, né? Que falava umas versões que eram questionáveis, para dizer o mínimo, né? Isso acontece. Isso é muito educado. É questionáveis as coisas que o Trump fala, né, gente? Questionáveis. E o que acontece? E essa palavra ficou muito em evidência por causa disso. Em volta e meia você vê um flashback aí de uma notícia falando de novo isso. De novo essa ladainha, né? E infelizmente gente acreditando. O que eu acho interessante também, Alexandre, que vale a gente falar, é que tem várias gerações hoje nas redes sociais. Então, tem a geração de pessoas que não tem muito hábito, muita habilidade com as redes sociais, mas estão ali. Então, de repente, a sua mãe, a sua avó está ali. E dependendo do assunto, podem ter coisas que elas tenham muito mais sabedoria do que a gente, para na hora ver que é mentira. Mas tem coisas que às vezes as assustam. Que às vezes elas, você viu isso, filha? Você viu isso? Não, isso não é verdade, mãe. Não é. Isso aí é mentira. É interessante isso que
que acontece também, né? Por exemplo, eu recebo sempre e-mail de um príncipe da Nigéria, dizendo que ele tem uma fortuna de 113 milhões de dólares, só que ele está precisando de uma conta para depositar. Ah, tá. Né? E eu fico vendo esses e-mails... E pior é que tem gente que cai. Alguém deve cair nisso. Para continuarem mandando, alguém deve cair. Ou seja, provavelmente se eu entrasse em contato, né, ele diria que precisa, para poder liberar o dinheiro, precisa de algum repasse, eu não sei. Mas é uma história tão... Quem ler aquilo, vê que aquilo não tem o menor pé nem cabeça. E aí... Como um príncipe da Nigéria precisaria depositar a fortuna dele na minha conta. Você está falando uma coisa que me chama a atenção, que são os golpes que também rodeiam essas informações, né? Você me fez lembrar da minha mãe. Um dia eu estava na casa dela, e eu era solteira ainda. Estávamos eu e a minha irmã na casa, tá? Com os meus pais. E eu subi para tomar banho e minha mãe ficou embaixo. E ligaram para falar que tinham sequestrado a filha. Eu estava na casa, eu e minha irmã. A minha mãe ficou desesperada. Ela entrou, ela batia no banheiro. Filha, você está dentro, eu estava tomando banho. Agora, se isso acontece numa rede social, você vê como é que são as coisas. A mãe, quando fala de um filho, ela fica cega no primeiro momento, né? Nós estávamos lá, mas mesmo assim ela ficou nervosa. Né, mãe? Só você, né? A gente estava lá. Mas, de qualquer maneira, eu fico pensando, se isso chega numa rede social, se isso chega numa internet, pode causar um impacto, e a gente está falando sobre golpe. A pessoa deposita o dinheiro, ela faz o que tiver que fazer, muitas vezes, exatamente, né? E nesse golpe, às vezes, do telefone, eles ligavam de madrugada, pegavam a pessoa desprevenida. Então, são... o que eu diria assim, a internet deu voz para todo mundo, né? Verdade. Inclusive para os idiotas, inclusive para os bandidos, né? Então, eu parto do pressuposto que a maioria do ser humano é intrinsecamente boa, mas tem as exceções andam por aí, né? Então, a gente precisa tomar cuidado também, porque nem sempre a gente vai encontrar pessoas bem intencionadas. Então, a gente precisa se preservar. E muita gente, sobretudo os mais idosos, são muito crédulos, né? Tem um coração muito bom, são muito crédulos e às vezes são vítimas fáceis desses tipos de golpes, infelizmente. O que a gente deve fazer com aquelas pessoas que mandam essas informações mais falsas pra gente? Porque nos grupos sempre tem um que mais gosta, né? Tem uma pessoa da família que você fala assim, por que eu adicionei fulana? Toda vez ela tá mandando lá uma informação, você checa, vê que é mentira. Vale a pena chamar num canto, conversar? Qual que é a sua dica como pesquisadora? É muito difícil, né? Depende muito da relação que você tem com a pessoa e do nível de intimidade que você tem. Tem pessoas que recebem bem um retorno construtivo, tem pessoas que não recebem. Então, acho que para você não criar dois problemas, o problema dela e o problema de relacionamento, acho que você precisa dosar isso primeiro. Mas acho que o simples fato de você... A gente percebe quando a pessoa foge da média. Você mesmo está dizendo, tem sempre aquela pessoa que manda certo tipo, ou seja, essa pessoa acaba ficando um pouco carimbada, assim, né? Com o tempo, até a credibilidade do que ela manda perde um pouco, porque ela manda tanta coisa que não tem pé nem cabeça, que muitas vezes ela mesma perde credibilidade, ou seja, ela não tem filtros, assim. O ideal é que se você conhecê-la e souber que ela é capaz de receber uma crítica construtiva, com carinho, com cuidado para não magoá-la também, porque muitas dessas pessoas passam na inocência, né? Se você puder, melhor, assim, né? Porque, de fato, às vezes ela mesma está passando por situações constrangedoras, difíceis, né? Para a gente finalizar o nosso bate-papo, Alexandre, eu queria te fazer essa última pergunta, que é, a gente vive um momento de pelo menos 12 milhões. As pesquisas mais atualizadas, 13 milhões de desempregados no Brasil. A minha pergunta para você é, o que as pessoas colocam nas redes sociais? Sejam mentiras que elas acreditam ser verdade, sejam piadas, informações erradas, podem pesar até na hora de uma contratação? Tem que estar atento a isso? Elas estão pesando na contratação. Então, hoje em dia, não vou nem entrar no juízo de valor se deveriam checar ou não, já que eu posso ser uma pessoa extrovertida ou sarcástica na vida pessoal e eventualmente me comportar bem no escritório. Mas o mundo real, as pessoas já são observadas. Muitos recrutadores, antes de contratar, além da entrevista pessoal, além do currículo, além de todos os testes de aptidões que possam fazer, eles também dão uma olhadinha no perfil da pessoa nas redes sociais. Então, se você tem comportamentos inadequados, faz piadas politicamente incorretas, ou de alguma forma expressa atitudes que possam comprometer aquela linha, ou aquela política, ou aquela missão da empresa, isso pode pesar contra você, né? Então não é você também posar que você é uma pessoa diferente do que você é, porque a verdade fatalmente vem à tona. Ainda que você não põe na rede social, se você é daquele jeito, é muito difícil. Você vai ser na vida, né? Você vai ser na vida, então é só questão de tempo, a empresa perceberá quem você é. Mas como você está muito exposto, a internet te expõe muito, é prudente que você modere o seu comportamento. Não se compartilha tudo, gente. Essa é a grande... Eu não falo tudo que eu penso, você não fala
fala tudo o que você pensa. Às vezes a gente fala, né? Eu falo tudo o que eu penso. Não fala, a gente não fala porque a gente tem um filtro. Na rede social tem que ter esse filtro também, né? A piada que eu faço só eu e um amigo tem que ser diferente da piada que eu faço aqui na frente daquela câmera. Concordo plenamente, então, é exatamente isso. A gente tem que ter o bom senso de filtrar nossas próprias atitudes e o que a gente publica em rede social. É uma rede social. É uma rede que está aberta para a sociedade. Então a gente precisa, assim como em sociedade, a gente precisa dosar e moderar nosso comportamento, uma rede social igualmente. Eu vou finalizar, mas a minha última pergunta é: por que coisa ruim viraliza mais do que informação boa? Ou tanto quanto? Vai, não vou falar mais. Não viraliza mais. Obrigada. Era isso que eu queria falar mesmo. O jornalismo tem inclusive uma máxima, né, dos Estados Unidos, chama If it bleeds, it leaves. Se sangra, é notícia. Né? Isso vem... A gente tinha até um jornal antigamente, na minha época de faculdade, a gente falava sobre isso, que se torcer, sai sangue, né? Sangue. A gente, não é à toa que as revistas que vendem mais são aquelas que têm tragédias, assim. Dizem os evolucionistas que isso vem de um viés evolutivo nosso, assim, que pra gente permanecer vivo, ter mais chance de sobrevivência, a gente precisa estar atento aos perigos do mundo, não é? Então, isso seria uma construção biológica. A ansiedade é isso. A ansiedade é eu preocupado com coisas que possam vir a acontecer no futuro, só que exagerado. Mas a ansiedade, na essência, ela é boa. Eu me preocupar, né, com algo que pode acontecer para me precaver. Só que a gente leva isso ao extremo. Então, esse viés dessa preocupação em me manter vivo e não deixar que algum perigo me ocorra, lá no fundo é o que faz com que a gente, de alguma forma, tenha uma certa fixação por essas coisas de viés negativo. Porque, na verdade, a gente pode não compartilhar, mas a gente sempre dá uma lida, né? Sempre dá uma lida. A gente sempre dá uma lida. Mas você tomar cuidado, como eu falei de consumir alimento bom e consumir alimento ruim, você tomar cuidado, porque senão você fica intoxicado de má notícia também. Então precisa saber dosar isso. Encontrar esse equilíbrio, né? Encontrar esse equilíbrio. Muito obrigada, Alexandre. Foi um prazer, viu? Todo Quem meu. quiser entrar em contato tem o site, que é o www.pesquisadeopiniãopublica.com.br, e tem também acho que é um site que tem aqui. Isso, mindpesquisas.com.br. Perfeito, mindpesquisas.com.br. Quem quiser adquirir o livro pode ser no site? Pode, no site pesquisasdeopiniãopublica.com.br tem lá os links das diversas livrarias que estão vendendo o site. Mais uma vez, obrigada, viu? Uma ótima tarde, foi uma delícia o nosso bate-papo.